E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui quem tá falando é o Everton. E hoje estamos aqui com o gigante Thierry E Vieira. aí, Fala aí, doutor. tranquilo? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem. Conte mais pra gente o seu começo, a sua história na medicina, como é que foi, como é que não foi. Então, Everton, sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande Passo do Sul, fundo. né? Não é tão longe daqui, né? Aham, E fiz faculdade em Joaçaba, aqui perto. pertinho. É, até depois que eu me formei, trabalhei como clínico geral ali em Omerê, aqui do ladinho de Videira, né? Trabalhei um pouco, depois fui fazer residência de ortopedia lá em Joinville, Foi lá pra no lá. litoral, E aí depois de Joinville eu fiz mais um ano de especialização em joelho, em São Paulo, né? É. E aí ia ficar lá por São Paulo mesmo, né? E aí o pessoal daqui me entrou em contato comigo, que tinha oportunidade aqui e tudo mais. Eu vim conhecer, já meio que conhecia ali Videira, Ilmerê, né? Tudo meio A perto. região, Eu vi que tinha uma boa oportunidade aqui, né? Eu Aham, vim, vai fazer, começo do ano agora vai fechar 5 anos que eu tô aí. sim. E aí estamos na, E qual que na foi luta aí, né? esse amor pela medicina e tal? Da onde que surgiu isso? Desde pequeno? Então, Quem que te é, incentivou? assim, na Motivação? minha família não tem ninguém médico, Você é o sabe? primeiro. Eu sou o primeiro. Meu irmão é o segundo, né? Meu irmão seguiu meus passos aí. Você que motivou ele, né? Então, pra mim, não teve ninguém de motivação, assim, de exemplo, sabe? Aham, Mas, assim, desde pequeno eu tinha uma certa tendência a fazer. Minha avó fala que quando eu era pequeno, eu sempre falava que queria ser médico e tudo mais. E foi indo, né? Sempre gostei de esporte também, nunca né? teve esse receio, tipo, que, querendo ou não, se você tá num hospital e tal, que é de todo médico, né? Uhum, Vem um cara lá, que nem na tua hora, que nem na tua área, tipo, a pessoa chegar com uma perna quebrada, por exemplo, no trauma, né? uhum. Tipo, não tem esse receio e tal, que nem pessoas normais olham isso como, nossa, Então, não, porque você vai se acostumando, né? Antes de fazer medicina, até de repente tinha alguma coisa, mas não lembro especificamente disso. Mas, por exemplo, o pessoal às vezes se apavora um pouco nas cadeiras de anatomia, por exemplo, né? aham. Como é que se consegue e tal, mas você vai vendo, Pela vai se acostumando, prática, né? né? Você não, apesar de você saber que era um ser humano que estava deitado ali, por exemplo, você está ali e nem pensa nisso, Sim. né? Então, você está estudando ali no cadáver. Mas aí depois no hospital também, né? Eu faço ortopedia, igual você falou, né? Traumatologia, a gente pega o pessoal, né? Você sabe, Estirado às vezes. questão de acidente de moto, que geralmente são os piores traumas, né? Uhum, Acidente de caminhão, tudo bem, o pessoal com fratura exposta de tudo que é jeito, né? uhum. Então, mas hoje em dia isso aí É porque assim, na, normal na já. nossa residência, a residência de ortopedia são 3 anos, né? Para se formar 3 anos. ortopedista geral. Depois, se você quiser fazer um ano a mais, fazer uma subespecialidade ou off joelho, pode fazer, mas não necessariamente, né? Entendi. Mas durante a residência, você vê muita coisa, né? Eu fiz lá em Imagina. Joinville, por exemplo, lá tem a BR-101 lá, né? Então dá Sei. muito acidente. Já treinei lá e sei É, como é que é. então, e assim, e só tem um hospital lá, um hospital público, né? Então drena tudo para lá. Então, questão É uma dessas loucura. lesões assim, a gente não abala mais, Sim, sabe? entendi. Então a gente já está acostumado, então bem tranquilo É uma hoje em dia. loucura que nem os outros. Me diga uma coisa, e para formação de medicina, como é que é a trajetória ali? Então, para Pra você quê? se formar na medicina, né, você tem que fazer o vestibular, né? Uhum, É um vestibular bem concorrido, cada vez mais. Porque hoje em dia, apesar de hoje em dia ter virado um bom negócio ter faculdade de medicina, né, tem um monte de lugar que tem hoje em dia, mesmo uhum. assim, a procura está cada vez maior, É maior. né? Então, para entrar na universidade é difícil justamente por causa disso, né? Porque são muitos candidatos por vaga. Sim. Aí você passa no vestibular e são 6 anos de faculdade, né? Pra Nesses 6 anos, virar, tipo, clínico geral. exatamente, nesses 6 anos tem todas as cadeiras, né? Desde o começo da anatomia, questão de semiologia, que é a parte de como é que você examina o paciente, depois as condutas, Entendi. depois passa por áreas específicas. Lá no final você faz estágio, depende da faculdade, faz 2, 3 anos de estágio. Aí você se forma como clínico geral, Uhum. exatamente. Aí você já pode atender como clínico geral, né? Por exemplo, Ah, eu trabalhei um ano e meio ali em Umerê, aí que eu não quis fazer prova para residência, já desde o começo, né? Falei, vou trabalhar um pouco e tal, tinha umas contas para pagar também, né? Financiamento. normal de todo brasileiro. Então, aí acabei, vou ficar mais um ano e tal. Daí Daí fui, trabalhava no hospital lá. lá em Umerê Não no sei posto se de saúde, não tem tem. hospital lá. É, lá é Tem pequenininho, em né? Videira,
Mas eu Aham. fazia alguns plantões videira e alguns plantões em Freiburgo também. Sim. E aí depois aí eu falei, vou fazer residência. Então, vou começar a estudar para residência e tudo mais. Aí eu me mudei para Tapejara, que é do lado de Passo Fundo. Uhum. Porque ali em Omerê é uma cidade pequena, eu morava ali, conhecia bastante gente, tinha bastante amigos, Sim, né? Então, imagina. tava, Acho que é uma cidade do quê? De 7, 10 mil não, na época habitantes? tinha 13.800. Não, Era contando menor com o interior, então, né? e assim, eu era tratado muito bem, eu tinha muito amigo, né? Então, eu não calava, me Sim. larguei nas palhas, igual diz o outro, né? Então, eu não estava estudando e tal, eu troquei de cidade justamente para isso. Aí deu mais no outro ano, quando teve a prova de residência, eu passei na residência em Joinville. Mas de onde é que surgiu a ideia? Ah, quero fazer ortopedia. Então, a Você ortopedia, gostava dessa a área? ortopedia sempre gostei, né? Desde o começo da faculdade, sabe? Geralmente na medicina você vai ver assim, o pessoal entra na medicina, acho que é por causa da anatomia e tal, que a ortopedia é basicamente anatomia, né? Uhum. Você vê Que muito. ver mais. Então você vê bastante aluno querendo já a ortopedia desde o começo, depois começa a mudar um pouquinho. Aí eu queria ortopedia no começo já, né? Chegou com aquele pensamento. Ah, se eu for me especializar Exatamente, em alguma coisa, vai ser em ortopedia. exatamente. Aí, mas durante a faculdade, aí eu comecei a ver outras coisas e tudo mais, né? Aí eu comecei a gostar de ginecologia. Ginecologia Ginecologia. eu tinha decidido Que fazer. massa. Tinha decidido fazer. Aí me formei, como eu fui trabalhar ali e tal, eu meio que perdi um pouquinho do gosto e tal, e a vida de ginecologista, de obstetra principalmente, é meio correria também. Uhum. Aí eu comecei a voltar esse gosto pela ortopedia, né? E como eu te falei, eu gosto bastante de esporte, né? Aí a ortopedia tá extremamente ligada com o esporte, né? Bastante. E Você aí, vê, tipo, atletas famosos, assim, por exemplo, na musculação, fisiculturismo. sim, Cara, se o cara é médico, provavelmente, tipo, quase 80% dos médicos vão ou para ortopedia ou para sim, cardiologia, eu acho, né? exatamente. E aí, durante a faculdade, lá mais no começo também, eu tinha feito bastante estágio na ortopedia, né? Daí voltou meu gosto ali e tal, eu vou Uhum. fazer ortopedia. Ainda bem que não fiz ginecologia, né? Ainda bem. Que legal, cara. E os esportes? O que que você fala pra gente? Você pratica alguma coisa? Prefere alguma coisa, outra? Então, sempre, como te falei, sempre desde pequeno eu pratico esportes, né? Basicamente eu praticava futebol, né? Eu jogava de goleiro até, lá em Passo Coleira? Fundo. Não, eu jogava, a gente jogava, lá tinha um time gaúcho, a gente foi campeão É? estadual e tal, Porra! não, foi bem. Passei fiz uns testes no Grêmio lá também. Ó, Aí, daí meio que nessa correria, vai, não vai, vai, não vai, parei, fui estudar. até porque os estudos requerem muita do Você tempo do cara, não né? consegue fazer um esporte com pegada assim, né? Não consegue. Sim. E aí, futebol basicamente, né? E aí durante a faculdade e tal, depois, hoje em dia também eu gosto de fazer musculação mesmo, né? Academia para musculação. E correr eu comecei esses tempos atrás aí. Tá correndo? Tô correndo aí. Comecei faz o quê? Um ano e meio mais ou menos, comecei uma corridinha assim. Nunca gostei de corrida. Te falar, não sei como eu me surpreendi. Vou ser sincero É, também, nunca gostei de correr, cara. Então, assim, eu não via sentido. Vou correr, vou cansar aí pra nada. Como tipo, eu Sim. gosto de futebol, né? Que você dá um drible ali, faz um Sim, é a gol, coisa é um mais negócio bonita. diferente, exatamente. Aham. Aí uma vez eu estava num congresso lá em Fortaleza. Eu acordei de manhã cedinho, assim, eu vi o pessoal caminhando e correndo na orla, assim, no salão, na praia. Eu falei, vou ver se eu tentar mais uma Vou. vez. Eu fui, gostei. Aí comecei a correr, né? Não é uma coisa tão pegada, assim, eu corro uma vez por semana, 2 vezes por semana, assim, sabe? Só pra acelerar É, o coraçãozinho ali, tá? exatamente, só fazer um aeróbico ali. Aham. Mas o que eu pratico hoje mesmo é musculação mesmo, sabe? E futebol, esses dias estava liberado de novo, antes de trancarem, né? Na pandemia a gente estava Sim. jogando uma vez por semana, mas mais amadoramente, sim. Goleiro? Pessoal mais velho. Não, Não, já não, sai não, pra não, mim. agora não vou mais no gol. Agora eu tô jogando a linha. Que legal, Mas cara. basicamente o esporte que eu pratico hoje é musculação e corrida de Aham. intercalando, sabe? Me diga uma coisa, e lesão você já teve? Já. Tive, Já teve também. eu sou meio, eu falo para os pacientes por experiência própria, né? Por exemplo, sou especialista em joelho, eu já lesionei Aham. meu LCA e o É. menisco, no joelho esquerdo, inclusive quando estava em Almerê. Estava no campeonato ali na cidade. Ah, jogou o Então, campeonato ali joguei. também. Fui numa bola, torci o joelho aí, pá, lesionou o LCA, né? Já sabia até. Não, já sabia. Aí, tanto que o pessoal ainda na arquibancada, né, agitando, chama o médico, chama o médico, Uhum. eu lá deitado.
Então, eu já me machuquei, eu já lesionei o LCA e menisco, eu operei no meu joelho esquerdo. Isso deve fazer o quê? Uns 10 anos já que eu operei, mais ou menos. Aham. E antes disso eu tinha meu ombro direito também. É, Também? provavelmente porque eu jogava no gol, né? De ficar lançando bola, Hum, fazer arremesso, movimento de sim. chicote, né? E aí eu fiz uma lesão labral no meu ombro, que também precisou de cirurgia. Inflamação, tendinite, essas coisas. É, Que... não tive muito não, sabe? Essas lesões crônicas assim, não tive. As lesões que eu tive foram mais agudas, assim, tipo essa Uhum. lesão labral aqui, que precisou operar, e a lesão do LCA. Então, não sou Já muito. era Minhas articulações, formado né, não são muito saudáveis. quando você fez as cirurgias? Do ombro, não. Do ombro tava na faculdade. Do joelho, sim. Do joelho Mas já já fiz sabia fora. mais ou menos como é que era a pegada de ir Já tinha uma pro ideia. centro operatório e Não tal? tinha tanto assim, né? Porque a questão ortopédica, sim, foi ter mais contato na residência mesmo, né? Uhum. Mas já tinha uma ideia, né? Como é Como é que que ia ser, fazia, né? como é que O não fazia. pós-operatório depois, sim. Não é tão fácil Legal. assim. E já teve alguma experiência com a bike ou não? O Não tive. Até eu tava vindo pra cá, agora tava pensando assim. que que eu Já vou... tive vontade de andar, Aham. sabe? Mas não tive contato ainda. Eu vi que você postou um negócio no teu Instagram um tempo atrás de natação também, cara. Hum, então, eu Natação... fiz um tempo aí. Fez um tempo Fiz um também. tempo aí. Vou te falar Foi pra assim, a natação. natação para mim é um dos esportes mais completos que tem, sabe? É. Então, assim, o meu filho tá com 1 ano e 2 meses. A gente já colocou com 6 meses ali para dar uma brincada na Aham. água, assim, até para começar a aprender, né? E aí eu falei, vou ver, né? Tava com uma dor Uhum. nas costas até também, logo que nasceu e tal, de ficar segurando. Sim. Eu comecei a ver natação ali, bom, cara, assim, gostei, mas não era aquela coisa que me dava Aquela prazer de sabe, vou sair paixão. para ir pra natação. Aham. Aí parei, e aí agora voltei Só pra na corrida e a corrida e a musculação. musculação. Mas aí essa pegada na musculação que você faz é mais para fortalecimento ou para ganho de massa mesmo? Aquele cara Cara, mais dedicado e tal. não, assim, eu faço, variou bastante na minha carreira de academia, Aham. né? Já fiz para hipertrofia e tudo mais, né? Hoje em dia eu faço meio que para fortalecimento Até mesmo, por sabe? causa do tempo, eu acho que tá É, mais difícil, né? exatamente. Então, assim, fortalecimento como ortopedista e especialista em joelho também, eu sei que o fortalecimento, a parte muscular é praticamente tudo, para evitar Uhum. lesão, para tratar lesão, né? Para ter um envelhecimento saudável, por exemplo, a questão de musculatura é muito importante, né? Então, Uhum. hoje em dia é mais focado nisso. É lógico que faz também para ter uma Sim, claro, hipertrofia e tudo claro, mais, claro. né? Mas Sim. basicamente mais para questão de E fortalecimento. o que que você recomenda para os teus pacientes? Tipo, o que que vai mais lá no teu consultório para consultar? Então, A maioria dos pacientes vão lá para qual tipo de doença, assim? no meu consultório hoje em dia, assim, no interior, né, a gente acaba pegando mais ortopedia geral, né? Tipo, numa cidade maior, geralmente eles já vão focados Mais em focado. joelho, ombro e tudo mais. Uhum. Então, no meu consultório, como hoje o pessoal já me conhece como especialista em joelho, né? Então, o volume maior no meu Maior. consultório é dor no joelho, né? Desgaste nos pacientes mais velhos e condropatia, né? Que é como se fosse um desgastezinho mais inicial no Uhum. paciente mais jovem. E dor, Quadropatia é o início, então, tu diz. é um início e numa região mais restrita, né? O desgaste já Hum, no joelho inteiro, entendi. sabe? Dor nas costas, né? É o que Que uma é. das principais causas de consulta no mundo, né? De ortopedista é lombalgia. E bastante dor no ombro, né? Que o pessoal aqui, trabalhador, que faz bastante movimento repetitivo, Sim, tem bastante tendinite do do manguito ombro. rotador. Então é basicamente isso. Dor no joelho, dor nas costas e A maioria dor é no mais ombro. velho. Não, depende, varia bastante, sabe? Meu público mais ou menos é assim, de paciente é de 25 a 45, geralmente mulher com condropatia, Aham. né? Ou mais jovens, homem e mulher com lesão, por exemplo, torceu o joelho jogando futebol, fazendo algum esporte, ou pacientes acima de 55, 60 com desgaste e mais do sexo feminino também. Sim, entendi. E a questão de cirurgia tá operando bastante? Agora é uma parada com o Covid, né? É, o... A gente sempre tem bastante cirurgia na ortopedia, sempre tem, né? E só que agora com o Covid as cirurgias eletivas foram suspensas, né?
porque estava faltando medicação para entubar paciente, Ah, tal, no entendi. UTI, que é a mesma que se usa para fazer anestesia geral. Hum. Então o Estado cancelou, né, então deu uma parada, começou a liberar esses tempos, cancelou de novo, e agora no momento estão liberadas cirurgias, só que precisam fazer anestesia nas costas, né? Anestesia hack, anestesia Ah, geral não, só urgência. Mas entendi. tem volume bom. Devo operar em uns 2, 3 pacientes por semana, É assim. tipo um arroz e feijão já. Não, Fa- prótese de joelho, por exemplo, eu devo ter operado desde que eu cheguei, faz uns 5 anos, umas 150 próteses, né? Nossa. O LCA, que que é essa 100 e prótese que tu poucos fala? É aí. tipo, que vai ali, um pra cima e outro pra baixo? Isso? Exatamente. A prótese você usa quando o paciente tem desgaste, né? Que é a artrose que chama, né? Quando Uhum. tem outras coisas, mas basicamente você desgasta toda a cartilagem que Sim. tem dentro da junta. Aham. Os dois ossos da junta, eles são cobertos por cartilagem e a Sim. função é fazer um deslizamento dos dois, né? Para proteger o osso. Com o passar do tempo, de tanto basicamente você usar, né? Assim, a gente Sim. caminha, a gente corre, o peso em cima Sim. do joelho vai desgastando. Então vai ficando um monte de área dentro do joelho sem cartilagem. Então fica como se fosse uma estrada Fica cheia de osso a buraco. osso, por exemplo. Exatamente. Aí fica osso com osso, quando o paciente Nossa, mexe, raspa osso com osso, começa a dói. inflamar e aí tem dor. E aí você faz É importante você fazer tratamento. Existe tratamento para o desgaste, mas não tem cura. Mas é totalmente possível o paciente ficar sem dor. Entendi. Mas tem alguns Mas não vai pacientes. voltar, por exemplo, a Não vai voltar. Você cartilagem. não vai fazer Essa que daqui você. 5 anos um novo raio-x vai ter o joelho normal de novo, Sim. não vai ter. Mas Já perdeu. importante é não ter dor e ter Sim. uma boa qualidade de vida. Só que alguns pacientes eles têm um desgaste mais difícil de tratar. Né? Se trata, o paciente não melhora nunca. Né? Aí é uma das opções que depende muito de médico para médico na formação. Eu uso a prótese como última opção. Só quando nada funcionou, o paciente Porque, fala assim, ó, não, tipo, nada tá me resolvendo. para você abrir e tal, já é outra coisa, né? Por Sim, exemplo, você tem que exatamente. usar outros E assim, opções, né? exato, e a Porque cirurgia de depois que você prótese, abrir, já muda totalmente, né? exatamente, e a cirurgia de prótese, ela é o quê? É uma cirurgia grande, né? A cirurgia Uhum. demora de 2 a 3 horas, o paciente demora um tempo para reabilitar bem, e é uma cirurgia que tem alguns riscos, né? Apesar de ser difícil acontecer alguma coisa, tem alguns riscos. Sim. Então, se a gente conseguir levar o paciente sem fazer, melhor. E a cirurgia de prótese que você perguntou ali, nada mais é do que você abrir, tem algumas camadas no joelho, você vai lá e abre, libera tudo, tira tudo, Sim. menisco, ligamento e tudo mais. Aí você serra em cima e embaixo, tira Que loucura, cara. as Falando tampas. assim, é normal, né? Você serra em cima e embaixo. Então, aí você serra em cima e embaixo, você tira a tampa do osso, que é um pedaço do Aham. osso e a cartilagem desgastada, bota um cimento, né, que é tipo um cimento que você mistura e bota ali, e aí encaixa a prótese, né? Sério? Então É assim mesmo? você encaixa a prótese em cima e embaixo, e chama de polietileno, é tipo um plástico assim no meio, e aí Uhum. articula a prótese com a prótese. A função é o quê? É não ter mais dor, não ficar raspando Sim, mais osso com raspando osso, ali. porque aí raspa a prótese com a prótese, como não é do paciente, né? Então o Sim. paciente tem menos dor. Tem menos. Que Exatamente. interessante. E, tipo, você ficar raspando osso com osso ali cada vez vai piorando mais ainda? Principalmente se você não fizer um tratamento, né? A tendência de desgaste é ir piorando mais. Cara, e como é que uma pessoa consegue viver, cara, tipo, com Então, isso? é Porque, difícil. tipo, eu conheço pessoas velhas, na verdade, né? Eu Hum, conheço cara que tem bastante dor e não vão atrás. Tipo, estão então. ali aguentando, às vezes ficam de cama e não vão atrás do médico para ver disso, sabendo que tem quanta tecnologia aí, né? Então. A dor em si, né? Eu fiz até, não te falei ali, que eu terminei agora há pouco uma pós-graduação em dor crônica, né? É. Então, eu entendi melhor a questão da dor do paciente depois dessa pós-graduação, mesmo sendo Uhum. ortopedista, né? Então, esses pacientes que têm dor há muito tempo, sabe? Que a dor no corpo inteiro, Independente do lugar. independente do lugar. Tem alguns pacientes que de tanto sentir dor, por exemplo, paciente com prótese, né? Desculpa, com desgaste no Sim. joelho, tanto tempo, 2, 3, 4 anos aí sentindo dor, ele pode sofrer uma adaptação no sistema de sensações de dor, que é no cérebro, né? Que faz com que ele comece a sentir dor direto no corpo inteiro. Imagina! Mesmo que não esteja inflamado o Não, joelho, e até o o paciente cara tem dor. ter, tipo, uma depressão com isso, Tem né? isso aí. Porque o que acontece? Como a gente sente a dor no cérebro, de tanto ficar estimulando, o nosso cérebro começa a ter uma adaptação. Então, o paciente pode ser afetado o sono, o paciente tem insônia, pode afetar o apetite, o paciente come mais ou come menos, Pois é. ansiedade, depressão, alteração de libido,
Meu dificuldade Deus, cara. interpessoal, tudo por causa da dor. A dor tem capacidade de fazer isso, entendeu? Só que isso é uma coisa muito nova. Cerca de 40% da população brasileira tem dor crônica sem tratar. Meu Né? Deus, metade praticamente? Exatamente. Então, a dor é um sofrimento difícil, porque muitas vezes o paciente não procura, ou até os familiares não entendem. Ah, não, você está inventando, é piti, mas Sim. a paciente mesmo começa a internalizar, achando que ela mesma está Aham. ficando louca e não vai procurar. Né? E é extremamente importante tratar a dor, né? Sim. Porque é a qualidade de vida, né? Você conviver com dor é Imagina. difícil. E essa questão do desgaste ali, o nosso objetivo do tratamento do desgaste é aliviar a dor. Eu postei até no Instagram, não sei se você viu no story ontem, se não me engano. O paciente mandou uma mensagem para minha secretária que mandando lhe agradecer porque fazia não sei quantos anos que não sabia o que, que era a vida dela. E Meu ela Deus do céu. melhorou. A gente fez um monte de tratamento, né? Sim. Reforço, fisioterapia, medicação para cartilagem. Eu fiz uma infiltração de ácido hialurônico no joelho. O que é essa infiltração? Então, a infiltração do joelho, ela tem dois tipos. Dá para você infiltrar só o corticoide, né? Que hoje em dia não se usa mais ele sozinho. Uhum. Ele tem a capacidade de tirar a inflamação, só que dura muito pouco tempo o Hum. efeito. E hoje em dia, que é o que mais resolve, é a infiltração de ácido hialurônico. É tipo um gel mesmo, que a gente infiltra no joelho. Lá dentro, ele faz alguns efeitos, né? Ele controla a inflamação, então ele não deixa ficar inflamando, que é o que causa a Sim. dor. Ele hidrata a cartilagem, então ele deixa como se fosse mais macia a cartilagem. Ele estimula as células do joelho a produzir mais Produzir cartilagem. mais. E o principal é o seguinte: o paciente que tem desgaste, geralmente o líquido lubrificante que todo mundo tem no joelho, geralmente em quem tem desgaste ele é mais ralinho, assim, sabe? Ele é mais Uhum. pobre. Então esse gel, ele lubrifica melhor o joelho. E então raspa Entendi. menos ali, o paciente fica com menos dor. Aham. E geralmente esses efeitos eles duram uma média de entre 6 meses, 10 meses, mais ou menos assim, E sabe? daí Então a a gente consegue dar cada. um tempo maior para o Tem que. paciente sem dor. Entendi. Daí tem que voltar, né? Tipo, tem Não, que fazer um tratamento. não necessariamente vai ter que fazer sempre, né? Tem alguns Hum. pacientes, por exemplo, que o objetivo não é fazer sempre. O objetivo é o seguinte, a gente conseguir dar um Um período sem chute dor primeiro, para ele entendi. conseguir fazer as outras coisas, por exemplo, Hum. reforço, né? Para conseguir Atividade fazer. física, exatamente, que é o que mais resolve. Ah. Tipo, você dá um alívio para ele ir atrás de outros Exatamente. meios para. Porque se eu pegar um paciente com desgaste, por exemplo, que está com uma dor muito intensa, ele não vai conseguir fazer uma caminhada, não vai conseguir fazer uma Sim. bike, por exemplo, sabe, que está com dor. Então, o primeiro tenho que fazer ele sair da dor para conseguir fazer atividade Sim. física. Tanto é que os últimos estudos mostraram que de qualquer tratamento para o desgaste, o que mais resolve é a atividade física. É o que Ah, é? mais tem efeito no alívio da dor. Né? Só que tem paciente que não consegue no começo, né? Tem que Pois ir aos é. poucos. Tem que Entendeu? começar com tratamento, aí Exatamente. vai pro outro até E engrenar. tem tratamento, né? Essa paciente que eu te falei ali, ela mandou assim, agradece ele que eu voltei a viver de novo, tá? Então, pra você ver, é só questão de tirar a dor, né? Que O paciente legal, melhora cara. muito a qualidade de vida. E tem várias coisas que causam dor, né? Não é só desgaste, né? Imagine. Condropatia, dor nas costas, hernia de disco, então, e tem muito paciente que não procura mesmo, né? E Vai deixando. você faz cirurgia nas costas também, na Não, coluna? nas costas não. Nas costas tem que ser especificamente Tem que especialista em ter, né? coluna. Que geralmente é o ortopedista que faz uma subespecialização, como eu fiz de Uhum. joelho, faz mais 2 anos de coluna ou um neurocirurgião. De Entendi. coluna não faço. E voltando à parte de estudos. Você fez 6 anos de faculdade, aí mais 2 anos de. Três. Três 3 anos de ortopedia de ortopedia? e mais um ano de joelho. É, Então foram 10 anos. 10 anos E agora fiz uma pós de um ano também, né? Então, da dor crônica. 10, 11 anos. Oi, Bastante. é Bastante. tempo estudando, né? Bastante. Tá com quantos anos agora, Tim? 35. 35. 35 anos. Praticamente agora que vai começar. Só que o cara não para de estudar, né? Porque todo dia vem tecnologia nova, Não né? para, não para. E é bom, assim, eu gosto de estar sempre coisa nova, né? Então, essas pós, assim, né? Fazer cursos Uhum. diferentes e tal. E... Mas é isso, né? Tem que fazer, porque tem que ser diferente, né? Não adianta você ser mais um do mesmo, né? Uhum. Meu pensamento aqui, né? Eu tento ser diferente dos outros ortopedistas, né? Porque senão não adianta. Quero ser a mesma coisa dos E outros. ortopedia é uma concorrência bem grande, né? É, bastante gente. Bastante Você tem que gente. ter aquele teu diferencial para poder se Exatamente. destacar. Exatamente. Tem. E ainda mais no joelho. Joelho é o que mais tem. Dentro da ortopedia, Uhum. especialista em joelho é o que mais tem. Mas, cara, tem espaço para todos, né? Claro.
O Então, Brasilzão é grande. Tem exatamente. fora... E já foi pra fora do Brasil estudar também, fazer alguma coisa ou não? Fui fazer um curso em Miami, um curso de artroscopia de joelho, né, que quando eu estava em São Paulo, né, que Uhum. tinha as provas e tudo mais, os primeiros se classificavam, a gente foi para Miami, que chamam de cadáver lab, né, um dos cadáveres lá a gente fazia. É. Para estudar foi assim. Porra, o cara é brabo que nem os outros. Voltando à ativa, viu, Thierry, me diga uma coisa, qual que é o melhor esporte para prevenir lesão? Tirando a musculação para fortalecer? Então, assim, é a pergunta meio complexa, assim, né, sabe? Porque, no meu ver, é o seguinte, no meu ver, o melhor esporte é o que a pessoa gosta de fazer, né? Você precisa fazer uma atividade física, né? Não existe esporte Não, contraindicação. não existe um esporte ideal, né? Por quê? Porque, por exemplo, o bike é um esporte, mas tem as lesões desse esporte. O Sim, futebol tem as lesões do esporte do futebol. Até a academia, né? pois Musculação, é. funcional, crossfit, tudo, né? Então, você pode ter lesão nesses esportes também, né? Então, no meu ver, é o seguinte, eu falo para meus pacientes assim, você tem que fazer uma atividade física, né? A atividade física que você gosta. Não adianta eu falar para você, Everton, assim, caso está com dor no joelho, amanhã vamos lá fazer uma musculação. Você odeia Uhum. entrar na academia, né? Então a chance de você entrar Sim, lá, se lesionar, não fazer direito, fazer de qualquer jeito, é muito grande, sim, né? Então a gente tem que pegar e adaptar uma coisa que você que é benéfica com o que você tem pelo menos um gosto, né? entendi. Entendeu? Então, para mim, não existe um esporte ideal para diminuir lesão, né? Só que o que eu acho é o seguinte, todo esporte que você vai fazer, você tem que preparar a tua estrutura corporal para esse esporte, né? Para não ter lesão nesse esporte, Aham, entendeu? Que seria a questão do reforço. Você pode fazer um reforço de uma maneira geral ou um reforço específico para para o aquilo. esporte, né? Por exemplo, bike, você vai fazer pode fazer um reforço, mas baseado no core, né? No centro e membros Sim, inferiores, né? uhum, Diferente, por exemplo, se você faz vôlei, né? Então, são sim. esportes que você utiliza estruturas corporais diferentes, Tanto é né? que, por isso que o personal estão aí, né? Os personal, Exatamente. Então, assim, para para mim, dar esse. o mais importante, sim, achar um esporte que você gosta de fazer, né? Que você gaste caloria, que você, né, faça um aeróbico, que é importante também, e associar isso com reforço muscular. Aí Uhum. você diminui a chance de lesão. E o futebol? O futebol é um esporte que tem mais lesão, assim, comparar aos outros, ou Tem é parelho? o Porque o futebol. futebol, acho que a corrida dele em si é aqui, para, trava, Uhum. vira, para, trava, né? Não é É, aquela coisa constante, é, tipo outros esportes, o né? futebol é um esporte que a gente vê bastante lesão, né? Principalmente lesão de tornozelo e de joelho, né? Justamente por isso, porque é um esporte que faz muita rotação, né? Então você Uhum, para e roda, domina a bola, vai rodar para tocar e tudo mais. sim. Sem contar que tem contato com o adversário, né? Fora Então, o jogo às corporal, vezes, quando né? você vai tá com a tua cabeça de rodar para esse lado, você toma um totó ali e você Uhum, roda de outro jeito, aí faz torções, né? Então, no futebol, as lesões mais comuns é a lesão ligamentar, né? E lesão muscular. É um esporte bastante intenso, né? sim. Que tem bastante lesão. Eu mesmo me lesionei no futebol, tanto no Pois meu é. ombro quanto no meu joelho, né? Mas também é uma coisa que se você se preparar, a chance de lesão que você tem é menor, né? Aham. Mas tá na chuva, É tem para se risco de se molhar. molhar, exatamente. Tem chance de lesionar, né? Aham. Mas é muito mais maléfico você não fazer nada, né? Porque já me perguntaram isso. Ah, tá, se esporte lesiona, então eu não vou fazer nada, né? Porque eu não quero me lesionar. Só que no longo prazo é muito pior você ser sedentário, né? As doenças que você vai Sim, ter claro. são muito mais danosas com um paciente sedentário, geralmente em cima do peso, né? Com atrofia e tudo mais, do que você está no esporte, né? E às vezes fazer um esporte, treinos com bom senso, Sim. e aí você vai acabar não se lesionando. Porque existe aquela coisa, amador e profissional. Exatamente. Amador, cara, é por saúde, você tá lá. Agora, o profissional muda também, né? Muda, muda. Cara, eu vejo por mim, eu com, sei lá, 17, 18 anos, quando eu tava no profissional, não era saúde aquilo que eu vivia. Sim. Você chegava no treino, você vomitava no treino. Cara, era um negócio muito intenso. Então, é isso aí, né? O esporte, no meu ver, é o seguinte, quando você passa de um ponto, né, de saúde, ele passa a ser maléfico. Aí sim, né? Você pega esses atletas olímpicos aí, eles Sim, são
a carreira deles é curta, né? E são todos arrebentados, né? Então, Por isso a que minha, atleta com 31 anos está se aposentando, por exemplo. exatamente. A ginasta brasileira agora que ficou com a prata, ela fez 3 cirurgias no joelho dela, não lembro qual que é. 3 lesões de LCA no mesmo joelho com Sim, 20 e poucos anos. Entendeu? é, Então, porque a intensidade do atleta é muito grande, né? É todo sim, dia, você não tem descanso, você dorme pouco, né? É totalmente focado para é resultado. ali. Aí ele meio que deixa de ser um negócio saudável para começar a aumentar a chance de Sim. lesão. Tanto é que quando eu corria, cara, muita gente perguntava, mas olha, você tá bem, não sei o que, cara, até posso estar bem fisicamente, saúde e tal, mas não é saúde, É, entende? É diferente o negócio ali. exatamente, porque você passa dos limites do teu corpo, né? Exatamente. Então você, por exemplo, eu vou na academia ali, beleza, eu vou treinar peito. Uhum, Vou lá porque o estímulo que eu dou, né, com peso, com repetições e tudo mais, é para fazer lesões, micro lesões da musculatura, uhum. com o objetivo do corpo vai lá, ele restaura essa musculatura e como se fosse ele aumenta as fibras, né? Você Sim, rasga as fibras para sim, aumentar as fibras, fazer uma hipertrofia, no sentido do teu corpo preparar para o próximo sim. treino, porque teoricamente o teu próximo treino vai ser pelo menos igual ao de hoje, Aham. né? Então esse que é o mecanismo da musculação. Só que no atleta de profissional você está sempre nessa pegada. Você não dá tempo, né, E pro teu corpo recuperar. fazer recuperação. Aí dá lesão. Aí é por isso que a chance de lesão quando você não faz um treino com bom senso é gigante. Dá um Até exemplo. porque a linha limiar tá aqui, você vai dar um estímulo, pã. Aí Exatamente. você não, você fica aqui, vai dar outro estímulo, pã. Se você não dá recuperação para subir de volta, só vai É isso cair. aí. Até desenho para meus pacientes isso aí. O que você fez? Teu limiar tá aqui. Você treina, dá o estímulo. O Uhum, ideal é você esperar teu corpo voltar para a linha de base, sim, para depois usar de novo. Só que você deu estímulo, amanhã você está subindo, dá outro estímulo, ele vai cada vez só vai descendo descer. mais e não consegue voltar, né? Aham. Um exemplo bem palpável é o pessoal que começa a correr, né? O pessoal começa a correr, porque na corrida, por exemplo, você adquire muito rápido a capacidade cardiopulmonar, né? Só que a parte osteomuscular não acompanha na mesma Já velocidade. era. Então, por exemplo, eu comecei a correr, daqui 2, 3 semanas, questão de cansar, eu já consigo fazer 5, 10 quilômetros, né? Só que a tua musculatura, a tua parte É óssea totalmente não tá, demora diferente. muito mais tempo, né? Aham. Só que aí, geralmente, o pessoal que começa a correr quer correr todo dia, correr todo dia, correr todo dia. E eu tive essa experiência comigo. É dois toques para lesão. Falta de cabeça, cara. Eu tava me Exatamente. preparando, eu ia fazer o Ironman, Aham. o completo, o full. Ia nadar os 3.800, pedalar os 180 e correr a maratona. Cara, nadar eu tava nadando bem. Pedalar, tirava de Sim. letra. Só que eu odiava correr, cara. Correr era meu ponto fraco, sabe? Aham. Eu não, porque eu vou treinar corrida, eu sou teimoso. Cara, pam, 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 o que que fiz? Lesionei o joelho de volta. Então, Já foi Ironman, vai mais 5, 6 meses descansando, em repouso ali, para poder recuperar. é isso aí. Porque senão, É porque você o dá. cara tem que dar o tempo, né? É a sobrecarga, né? Você faz. Em tudo que você fizer sobrecarga, a tendência é o quê? Se você dá tempo para o teu corpo recuperar. Uhum. Agora, se você não dá tempo, você fica nesse limiar, né? Fora da zona normal, zona de equilíbrio, e aí o corpo começa primeiro a sentir dor, que é um aviso, né, de que está com Sim, sobrecarga, que é o primeiro sinal. Ah, eu tô correndo ali todo dia, tô começando a sentir dor no tendão de Aquiles. Se você continuar nessa pegada, uma hora ou outra vai vai. falhar esse tecido, entendeu? Aí que você tem as lesões. Só que isso aí é uma coisa ruim, por quê? Porque geralmente atletas iniciantes, eles fazem isso, né? Sem uma orientação e tudo mais. Aí eles se traumatizam com o esporte, né? Ah, vou começar a correr. Putz, corri 2, 3 semanas, eu fiz uma lesão. Não vou mais correr. Aí vira sedentário de novo. Até É achar outro verdade. esporte, né? Então isso prejudica Eu tive bastante. que tomar bastante cabeçada para aprender. Então, Ninguém chegou e me falou que era assim. Tive que é, aprender sozinho, cara. você vai aprendendo na prática, né? Ah, tive que Exatamente. aprender sozinho. Mas isso acontece bastante. Eu tô com o médico aqui, eu quero perguntar uns negócios bem cabulosos agora. Vamos lá. É, coisas para melhorar no esporte. Droga, Uhum, testosterona, essas certo. coisas. O que você acha disso? Então, assim, é, depende muito do objetivo, né? Não tem nada contra quem quer usar e tudo mais, mas o doping tá aí para mostrar que você tá
Adulterando. você tá tendo superioridade em relação aos outros atletas, né? Você tá tendo vantagem, porque você usa uma substância em relação aos outros Sim, atletas, né? Até tem algumas pessoas que têm indicação de fazer algum tipo de reposição, sabe? Mas a maior parte das vezes é reposição para questão tanto ou de performance ou questão física, sim. né? Eu não sou tão a favor de fazer isso, né? Eu até nunca prescrevi para paciente, até porque eu não estudei a fundo essa questão de esteroides e tudo mais. Aham. Até sei alguma coisa, mas nunca fui Foi a muito a fundo fundo, ali. assim, para me ficar seguro de prescrever. Mas assim, para quem quer fazer, né, tem que procurar uma orientação, né? Porque existe alguns médicos que fazem, nutrólogos, esse tipo de coisa, médico do Uhum. esporte que fazem alguns tipos de ciclos, né? Mas aí você usa o hormônio por exemplo, que te dá energia, outro que te dá hipertrofia, mas você usa outros que protegem também, sabe? E faz uma série de exames para evitar de ter algum problema. Mas, no meu ver, é uma coisa externa, né? Não é do Aham. teu corpo que está produzindo, você está jogando demais. Eu não sou a favor, até porque na ortopedia a gente vê muito lesão em quem faz uso né, anabolizante, por Ah, exemplo. é? Também tem alguns tipos de lesão que o paciente não precisa nem falar que ele usou Você anabolizante, que já você sabe. sabe, né? Porque o que acontece? Quando você usa um esteroide anabolizante, você cresce a musculatura, né? Sim. Só que o que acontece? O músculo, a gente tem um músculo, ele vira um tendão e se gruda no osso. A função Uhum. do músculo é a gente movimentar e locomover o corpo, né? Então, por exemplo, o meu bíceps aqui tem Sim. um músculo, ele vira um tendão e se gruda no osso. Quando eu penso, eu vou dobrar o cotovelo, o músculo contrai, puxa o tendão e Sim. puxa o osso, né? Então, o anabolizante, ele consegue fazer uma hipertrofia no músculo, só que ele não consegue aumentar o tamanho do tendão, entendeu? Entendi. Então você pega, por exemplo, um peitoral aqui. O cara tem um tamanho do peitoral, o tamanho do tendão dele. Aí você vai lá e usa o anabolizante e vira 3 vezes o tamanho desse peitoral. Então você aumenta 3 vezes a potência dessa musculatura, mas o tendão continua do mesmo tamanho. Que só aguentaria para um. Aí você tem ruptura, Entendi. entendeu? Então, por exemplo, ruptura de Bastante, peitoral e tem tem bastante, bastante. bastante. Eu também conheço bastante gente Então, que rompeu. porque geralmente um tendão saudável, né, você não vai romper tão simples assim, né? Levantar um supino, por exemplo. Sim. Então, ruptura de peitoral, bíceps tem bastante, de tendão patelar, tendão de Bíceps também. quadríceps, muito comum acontecer. É. Então, justamente por isso, né? Porque o tendão não consegue aumentar de tamanho, hipertrofiar. E o Eles músculo ele cresce muito. crescem. Então, a tensão que o músculo faz nesse tendão E é cada vez você vai muito colocar maior. mais força no Exatamente. supino, por exemplo, Só que o só tendão que o continua do mesmo tendão não. tamanho, né? Então a tração que o músculo faz, ele começa a cada vez ficar maior, né? E a corda, que é ali o tendão, Sim. fica o mesmo tamanho. Aí chega e estira. Mesma coisa, você puxar a tua bicicleta com uma corda, daqui a pouco você puxa um carro com a mesma corda, daqui a pouco você puxa um caminhão, um Já avião. era. Vai arrebentar, é mais ou menos essa associação, entendeu? Então Entendi. eu não sou a favor de fazer, né? A não ser que você tá com algumas deficiências, né? Tem algumas pessoas que têm deficiência hormonal e tal, e você repor. Tem Uhum. bastante em voga agora você fazer uma reposição conforme você vai envelhecendo, porque você naturalmente começa a cair os hormônios, né? Mas assim, para pessoa saudável, eu não prescrevo e não sou a favor de prescrever agora, mas cada um, Sim. né? Mas se quem quiser fazer, é importante fazer Consultar com um um médico médico que especialista e tal. entenda disso, sabe? Porque é uma coisa muito perigosa, né? Tem um conhecido meu que fez o primeiro ciclo com orientação e Só depois fez com mais três, testosterona. depois fez mais três sem orientação nenhuma, entendeu? Até Então, porque eu acho que se o cara parar, tipo, tá lá fazendo ciclo e parar, vai cair tudo, né, cara? Porque você tá aqui, vai cair. exatamente. E assim, você tem algumas formas, né, que você compensa, você usa uma coisa, compensa com outra, por exemplo, né? Uhum. Esse meu amigo aí tá com uma ginecomastia, né? Com a glândula Sim. mamária um pouco hipertrofiada, porque não usou outra medicação Uhum. para fazer a oposição desse hormônio, entendeu? Sim. Então, quer fazer, faça com quem entende. Especialista Eu não aí. indico fazer, mas se quer fazer, faça com um especialista. E para esporte aeróbico? Falando Então, mais agora no ciclismo mesmo. questão de hormônio também, Isso, aham. você melhora, você te dá mais performance, né? Tanto no VO2 como na Te recuperação. dá em tudo. Tanto que
tem um monte O de ciclismo é o que mais campeão, um tem. monte de campeão ali que depois foi Ti- mostrado, né? Sim, Entendeu? o Que Lance tem. Armstrong, É, né? Todo mundo exatamente. conhece. Aquele cara foi o Então, gênio das drogas que nem do outro. então, depois descobriram que, Sim, né? perdeu tudo até então, né? Até tem uma vez eu li um livro ali que falava dele, que a equipe trocava urina, não sei o que, não sei Cara, se você os soube a caras eram história. gênio. Eram Então, muito tipo, quando o gênio. cara vinha, os cara da federação vinham Até pra porque, pegar, eles trocavam atrás os negócios, sim, a urina. porque eu acho que antigamente eles pegavam mais pelos hematócritos, né? Sim, Que passasse de 49,9, desse 50 já era. Era pego no exatamente. DOP. Só que a tecnologia foi mudando e tal. Uhum, Aí o que, que os caras faziam? Faziam transfusão de sangue. sim. Pra você ver a jogada dos caras. Então, até Só que não. eles usavam um EPO, não sei se você conhece. Não. É, pro rim. Eritropoetina, né? Isso, Ah, aham. sim, sim. Então, tem até tem algumas coisas que não pode, né? Você ir treinar, por exemplo, na altitude, né? Para fazer aumentar teus Sim. hematócritos, depois voltar. Aham. E também você é uma vantagem, né? Por isso que os Teoricamente não pode. colombianos são É, gigantes no exatamente. ciclismo, cara. Exatamente. O brasileiro vai para competir lá, se ferra, né? Já era. Mas assim, você ganha performance, né? Você dá uma combustível a mais, né? Não tem isso aí, não tenha dúvida. Diferente. Mas também, você ganha, é aquela questão que a gente É falou. injusto, na verdade, né? E é aquela questão que você falou antes, que você passa da linha tênue da saúde para a competição. Ah, beleza, eu vou usar, eu vou ter mais performance, vou. Uhum. A tua Só que. saúde. E futuramente, será que. Ah, então. No futuro, se o cara tá pensando no presente, que nem o Lance Armstrong não tinha cabeça para pensar lá na frente. Ele queria Sim. saber só de ganhar e de ganhar. Uhum. Tipo, ele nunca pensou o que, que poderia acontecer lá na Exatamente. frente, né? Mas assim, tem alterações, né? Tanto que se você for fazer ciclos com quem entende mesmo, né, esses caras mais famosos aí que trabalham com isso, você tem que fazer tomografia cerebral, fazer tomografia de rim, de abdômen antes de fazer e fazer acompanhamento, porque pode dar alterações, né? Ah, é? Pode. Por isso Questão que é de sempre. tumor, de atrofia de testículo, tem um monte de coisa que você pode fazer. Sério? Porque a partir do momento que você começa a dar algum tipo de hormônio pro teu corpo, a tendência é o teu corpo é não produzir mais, né? Exatamente. Aí quando você para, às vezes demora muito, às vezes até nem volta a produzir de novo, entendeu? Por isso que é difícil. Mas tem essa questão da performance, com certeza, né? Você tem vantagem em relação a quem Sim. não usa, né? Mas é questão de tanto estrutura muscular quanto a capacidade cardiopulmonar, né? E o cara foi tão foda que ele não tinha genética para ganhar aquilo. Ele mudou totalmente a genética dele para conseguir aquilo que ele queria. Exatamente. E lógico, né? Pode ser que se não tivesse usado até pudesse ganhar, né? Mas ele ganhou anos a fio, né? Não lembro Sim, nem sete quantos. Sete, vezes. 7 vezes, né? 7 vezes. E a Então, prova, 21 dias. sim, Tipo, é um dia atrás, não sei se você já ouviu falar do Tour de France. sim. Cara, é 21 dias. Tipo, o cara É, tem que estar, é que nem você falou, só desce. A limiar então, dele só desce. e o cara, e quem usa, quem faz a reposição e tudo mais, ciclos, você recupera mais rápido também, né? Pois é, quem sobrevive, na verdade, né? Exatamente. Você correu hoje, amanhã, para quem tá normal, por exemplo, vai estar cansadão, né? O Uhum, cara já tá na mesma pegada, né? Então, tem vantagem, com sim. certeza. E lesão do ciclismo? Então, Coluna, ó, joelho, o que que acontece? O que que a gente mais vê no ciclismo? Fratura com queda, né? As quedas são mais difíceis para quem já tem uma certa experiência, né? Mas a gente vê quando cai, as principais lesões são fratura de clavícula e fratura de punho, que né? vai direto com a Cai, mão cai com sempre. a mão. Que a pessoa vai se apoiar uma autodefesa, né? Exatamente. Ou quebra o punho, ou não quebra aqui, mas transmite a força, quebra a clavícula, né? E as lesões sem ser lesão traumática, a mais comum é a lombalgia, né? Dor nas costas, né? Pela sobrecarga, até pela questão da posição que você fica, né? Aham. E interfere bastante também a adaptação, né, da tua bicicleta, o teu tamanho, o teu peso, né? Sim, claro. Aqui tem, não sei se aqui tem, mas em Joaçaba, se não me engano, tem aqueles Tem, bike fit, né? tem bike fit, Para exatamente. você ver a questão do teu corpo, tamanho do ar, da altura, não sei o que, Uhum, do banco, né? Isso influencia bastante, porque você fica 1 hora correndo ali, por né? exemplo. Treinando na mesma posição, então a sobrecarga na coluna é muito grande.
a média, mais ou menos, da pressão, a gente tem a coluna, né? A gente tem os Uhum. ossos da coluna, que são as vértebras, no meio tem o disco intervertebral, onde tem as Sim. hernias de disco. Na posição que você fica na bike, Fica mais ou menos assim. exatamente, a pressão no disco é mais ou menos 3 vezes o teu peso. Em cima da bike? Você não vai. Por exemplo, então, se Nossa, eu tiver 100 quilos, é como se tivesse 300 300. apertando o disco ali, né? Caramba! Bastante. É por isso que se você tiver uma posição adequada, o tamanho do aro adequado, a altura do banco, tal, você vai Até você saber falou carregar do mais. core. Se não tiver Exatamente. bem fortalecido. Exatamente. O único jeito que a gente consegue diminuir essa pressão é com fortalecimento de abdômen, de musculatura de coluna, de quadril, de perna, Uhum. entendeu? E a posição também, né? Você tem que saber. Claro, tem que A procurar média, um bike fit, né? exatamente. E para você fazer também, né? Porque, por exemplo, a distribuição de peso é diferente, né? O ideal ali é mais ou menos uns 60, 70% do peso na parte de trás do Sim. banco, né? Se você jogar muito para frente, vai começar a Vai ter ficar. problema. É, questão do ombro e tal, né? Exatamente. Então, a dor nas costas é uma das principais queixas de ciclista, né? E geralmente é pela sobrecarga. Né? Você está sobrecarregando essa musculatura que não está com condições Uhum. de ficar tanto tempo sendo utilizada, né? É por isso que a musculação é essencial para isso, né? Você Sim. fazer um bom fortalecimento. Aí depois você tem joelho, por exemplo. O joelho é muito comum também o paciente que faz ciclismo ter dor no joelho. Né? Bastante. Então, você tem desde condropatia patelar, Aham. né? Que é a condropatia? A gente tem a patela, né? Que é a rótula do joelho, que ela Sim. fica em cima do fêmur. Aham. A gente tem cartilagem tanto no fêmur quanto na patela. Toda vez que a gente dobra e estica o joelho, a patela corre para cima e para baixo. Só Sim. que a cartilagem, como ela é lisinha, uma desliza sobre a outra. De tanto fazer esse movimento de dobrar, 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 esticar, às vezes ele começa a fazer umas fissurinhas embaixo dessa cartilagem da patela, como se fosse um desgastezinho mesmo, né? E aí, como você faz muito esse atrito, atrita, ele pode inflamar e ter dor. Então, a condropatia é uma das principais causas de dor em No joelho ciclismo. de ciclismo, né? Então, uma dica é o seguinte, além do reforço, né? É tentar, para quem não anda profissionalmente, tipo, igual você, assim, que tem tudo regulado, deixar o banco o mais alto possível, que desde que não atrapalhe o pedal. Mais alto? É. Por quê? Porque ângulos de flexão maior que 90 graus, se você dobrar mais que 90 graus o Sim. joelho, para quem tem condropatia, é ruim. Porque de Ah, 90 graus para frente, entendi. o tendão da coxa Que e da faz perna muito. puxa, exatamente, eles puxam a patela, né? Aham. Então, dobrar mais que 90 graus não é tão bom. Então, o pessoal que anda de bike, por exemplo, no final de semana só, Sim. andar com o banco muito baixo é ruim. Né? Aham. Então, você aumenta mais o tamanho do banco para na hora da pedalada você não dobrar tanto. Sim. Né? Então, isso aí ajuda bastante. Aí você tem também a que chama de doença do corredor, não sei se você ouviu falar, que é A atrito da mão canela? e do tibial aqui na lateral, assim, que dói do lado, assim. Acho que não. Né? Geralmente, de tanto fazer o movimento, o tendão vai atritando, e geralmente Uhum. o paciente tem dor depois de uma certa quilometragem. No começo do pedal ali tá Vai de normal, boa. depois que começa a doer, para, alivia, que é uma inflamação que está na lateral também. Uhum. Tem também lesão, tendinite de ombro, porque ficar muito tempo Sim, segurando, ali. do punho, ficar apertando. E no pé? No pé tem também, tem bastante tendinite no pé. O No pessoal pé que também? faz ciclismo, não sei se você já Já. pegou. Então, Até eu sinto bastante dor mesmo no pé. Não sei, até eu tenho que dar uma olhada pra ver se não é os taquinhos, às vezes tá meio sim, pode desregulado ser. e tal. Pode ser porque você acaba forçando bastante, né? Apesar de estar no Sim. movimento, né? E fica na mesma posição, né? E Uhum. os movimentos que você utiliza, por exemplo, do joelho, do pé ali, é sempre o mesmo, né? Eu Então acho é que um o pé é movimento o que repetitivo. menos vai sangue também, né? Quando você tá É, pedalando. exatamente. Vai mais pra coxa, né? É, além da Coxa. sapatilha tá apertando ali, tá com um Sim, pouco a circulação e tal. exatamente. Por isso que pode ser que dê dormência também. Então, assim, os principais problemas de ciclismo é dor nas costas, dor na cervical também, bastante, porque fica inclinado, dor no joelho, tendinite no ombro, punho, pé, e Na cervical. períneo também, né? O Ah, períneo aqui é. na virilha, o Também, pessoal se também. queixa bastante. Até tem uma discussão, né? Que, você andar muito de bike pela pressão ali, Aham. aumenta a chance de você ficar infértil no futuro. Pois é. É E essa uma, dúvida? então, isso não tem nada, é uma coisa muito levantada nisso, né? Mas não tem Até uma. eu tenho um banco aqui, tá vendo? Esse que eu tô usando agora, ele é reto. Esse aqui tem a cavinha, ó. Sim, Não sei se ajuda ou não. eu acho que ajuda sim. Acho que ajuda Porque porque. o feminino ele é aberto aqui. Aham. E o masculino tem essa cavinha. Mas Pode ajuda ser que sim. ajude Mas também. é assim,
levanta muito essa questão, sabe? Porque falam que de tanto pressionar, alteraria a questão de circulação ali e tudo mais, Uhum. diminuiria a fertilidade, né? Porque tá pressionado, né, e tal. É, fica muito pressionado. Mas não tem nenhum estudo que mostre que acontece isso. Então, teoricamente, não. Isso aí é lenda de que o cara fica Uhum. infértil se andar muito tempo de bicicleta. Sim. Até minha namorada, ó, escutou? Médico. Então não tem Fica problema. cobrando, ó, né? Não, o É, médico tá então, falando, tá falando. não tem problema. É Isso bom aí. saber, né? Tipo, é a dúvida de muitos, na Sim, verdade. E, com certeza. cara, sei lá, bastante gente tem dúvida sobre isso. Sim, sim. E se fala muito também, né? Mas teoricamente não tem nada que comprove que aconteça isso, sabe? Então pode Uhum. andar Tranquilo. tranquilamente. Homens, pode pedalar. Peguei tem aqui uns negócios para você. Primeiro, umas perguntas que eu selecionei Vamos lá. dos seguidores de Samara Manente. Quais atividades físicas posso praticar tendo problema de coluna? E espondilolistese. Então, a espondilolistese é um problema na coluna que você tem um mínimo deslocamento entre as vértebras, assim, é como se fosse Uhum. mais frouxo ali, sabe? E Uhum. a vértebra fica com um movimento, então ela desliza um pouco, pode ser tanto para frente quanto para trás, é mais comum para frente. Depende muito do grau da espondilolistese dela, né? Graus avançados, às vezes tem que até operar, né? Porque É, aí chega a é tombar, demais. Mas geralmente é um grau mais leve, né? O que a gente orienta se conseguir evitar atividade de impacto, melhor, né? Por exemplo, corrida, saltos, né? Por exemplo, fazendo atletismo, você tem que pular, Sim. fazer muita atividade de pulo. Mesmo tendo bem fortalecida essa região, tem que Depende cuidar. muito do grau dela, né? Se for uma Ah, tá. espondilolistese grau 1, não vai ter nenhum problema. Aham. Mas um grau 2, grau 3, grau 4, por aí, evitar atividade de impacto, né? Uhum. Mas provavelmente deve ser leve dela, né? Que é o mais comum. Então aí o que eu orientaria? A atividade que quiser, desde que tenha um bom fortalecimento, não dá para esquecer do core, né? Uhum. Abdômen, musculatura lombar, porque às vezes faz na academia, você só faz as costas, mas faz só dorsal, né? Só a Sim. parte de cima. A Esquece da parte lombar. lombar quase ninguém faz. Difícil ver mesmo as Difícil o pessoas pessoal fazer. fazendo lombar. Exatamente. Então, para problema de coluna é essencial. Uhum. Então, faz uma atividade, evita atividade que tenha muito impacto, né, como pulo, muita pancada, Sim. tipo luta, por exemplo, E né, corrida, dá pra fazer? Corrida tem impacto também, né? corrida É de a pé a mesmo. pé mesmo. Então, tem um certo impacto, aí depende do grau dessa espondilolistese. Se for um grau leve, né, não tem nenhum deslocamento, só tá meio Sim. frouxo ali, fazendo um bom fortalecimento não teria Vai problema. embora. Agora, se for um grau mais avançado, aí seria bom evitar. Tem que cuidar daí. Seria bom evitar, Uhum. exatamente. De Marcos Santos. Opa! Condromalacia grau 4. Melhora com fortalecimento ou apenas intervenção médica? Então, a condromalácia Isso. Desculpe. a condromalácia é um tipo de condropatia que a gente estava conversando antes, né? Só Aham. que ele varia de graus, né? Ele começa amolecendo a cartilagem, depois faz umas fissurinhas superficiais, Aham. faz uma fissura mais profunda, faz um É aquela em buraco, cima da patela. é, na parte da cartilagem da patela, Aham. né? Um grau 4 é um grau mais avançado, né? Então o paciente pode ter dor mais frequente, né? Mas o tratamento, basicamente, ele tem que seguir uma lógica, né? Então a gente começa usando medicação, fortalecimento, evitar dobrar o joelho muito, né? Como eu falei antes, mais que angulações com mais de 90 Mas. graus são muito ruins porque apertam muito a patela contra o Uhum. fêmur. Então, por exemplo, ficar muito tempo agachado, fazer agachamento até o fundo, sentar em cima da perna, assim que o pessoal gosta de Entendi. sentar, são tudo posições que acabam forçando muito. E forçando muito vai raspar mais, vai doer mais. Então, uma medicação para cartilagem, reforço muscular específico de coxa, de quadril, evitar dobrar muito o joelho. Pode ser feito a questão da infiltração, aquela dose hialurônica que a gente conversou também. É. Se isso resolver, não tem por que fazer coisas a mais, né? Agora, se nada estiver resolvendo, aí até se existe procedimento cirúrgico para isso, né? Uhum. Lidar com cartilagem até na cirurgia é mais difícil, Ah, né? é? É bem difícil, mas tem bons resultados, sabe? Então você pode fazer alguns tipos de cirurgia, né, para isso aí. Por exemplo, tem uma lesão ali na cartilagem,
você vai lá e tira um pedaço da cartilagem de osso de uma outra região do joelho que não tem carga e Sim, bota ali, como coloca se ali. fosse um charutinho. Você tira aqui e bota ali. É tipo Uhum. um auto-enxerto do paciente, né? Pode também ir lá e costurar, suturar uma membrana, né, de colágeno que estimula a produzir mais cartilagem também, Sim. né? Se estudando bastante coisa também para essa questão de condropatia, né? PRP, que é plasma rico em plaquetas, que você tira do sangue e separa algumas células do sangue, que são as plaquetas e injeta no joelho, que estão dando bons resultados, mas ainda não são liberados para tratamento. Então, Exatamente. em Então fase. ali é, Tem que estudar. mas assim, o caso dele ali, se ele está conseguindo controlar a dor só com fortalecimento, Show. tá tranquilo. Agora, se é mesmo com fortalecimento e tá sentindo uma coisinha, dá para fazer mais coisas, com medicamento, com infiltração, com algumas orientações mais específicas. E aí, se acaso nada dá certo, daí tem a parte da cirurgia. Exatamente. Alguma dica para quem sofre com lombalgia no ciclismo? É dele também. É ele também? Então Uhum. tá, então vamos lá. Questão da sobrecarga, né? Na verdade, a gente precisa ver se a lombalgia dele está sendo só da sobrecarga, né? Ou se tem alguma lesão, né? Por exemplo, se pegar um paciente com uma hernia de disco avançada e botar ele fazer um ciclismo, provavelmente ele vai incomodar, né? Sim. Porque a posição que sobrecarrega a coluna. Agora, se o tipo de dor dele é uma dor que a gente chama de dor mecânica, né? Que é só pela sobrecarga, uma lombalgia mecânica, aí talvez tem que ver a posição que ele tá andando, né? Se está cometendo algum Sim. erro de postura, a questão do ajuste de quadro, de banco, né? De Uhum. guidão e reforço, né? O básico para lombalgia na bike é reforço muscular. E como eu falei, do core, não dá para esquecer a musculatura das costas. Fortalecimento e Fortalecimento. fortalecimento. Porque senão você fica numa. O que acontece? É que é muito tempo, né? Naquela mesma posição. Exatamente. Tipo, treino de 2, 3, 4 horas. Cara, Exatamente. imagina. E aquela posição você acaba usando muito a musculatura das costas, né? Uhum. Então, mesma coisa, que você não está acostumado a ir na academia, você vai lá fazer peito na academia, você fica 3 semanas sem mexer. Nossa senhora, é. Porque o músculo que você utilizou não estava condicionado para isso. A mesma Uhum. coisa acontece na bike. Não parece, mas as musculaturas das costas é uma das que mais utiliza. Uhum. Não fica forçando, mas ele fica Fica ali constantemente ali totalmente segurando a tua, contraído, exatamente, praticamente. segurando para dar estabilidade, né? Então você acaba sobrecarregando. E se você não tiver essa musculatura condicionada, com Uhum. certeza você vai ter dor. Então, o orientaria para ele primeiro é ver se ele não tem nenhum problema mesmo que está gerando essa dor. E se não Uhum. tiver que for a sobrecarga, aí é questão de reforço e de E a repente ver a bike? questão da bike, né? Se está às vezes distribuindo o peso de maneira errada, Sim. uma posição inadequada. Última perguntinha, Emily Ferreira. Tenho artrose no quadril, posso pedalar? Então, aí depende do grau da artrose, né? A artrose do quadril é a mesma coisa que no joelho, né? Que é o desgaste. Você perdeu a cartilagem. Artrose no quadril é meio no fêmur, no quadril, será? É aqui no encaixe da bacia aqui, né? Ah, tá. Você tem o fêmur tem o osso da coxa e tem a cabeça do fêmur que se Uhum. encaixa no acetábulo, aqui é o Aham. quadril. Então também tem cartilagem. Então pode desgastar também, né? Depende muito do grau da artrose, sabe? Por quê? Porque se for um grau leve não tem problema, você vai fazer movimento ali, é até importante que estimula, né? A Pra... produção do líquido sinovial, Sim. que é o lubrificante, para ele ser produzido ele precisa de estímulo do movimento, Uhum. né? Então, por exemplo, para um desgaste no quadril, é muito menos lesivo a bike do que uma corrida, por exemplo, porque a corrida você movimenta e tem Mais impacto, né? impacto. A da bike você só faz o movimento. Sim. Mas agora, se você tiver um desgaste avançado, que é difícil ter, né? Geralmente o desgaste avançado de quadril é paciente de 50, 60 anos para cima. Né? Agora, se você tiver um desgaste avançado, às vezes o desgaste ele começa a limitar o movimento. O paciente com desgaste muito avançado ele não consegue fazer toda a amplitude de Entendi. movimento. Aí, para fazer a bike, vai doer. Aí vai ficar machucando ali, vai Imagina, doer. é o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, pode ser que ela não tenha a amplitude de movimento ideal para fazer a bike. Uhum. Aí é outra história. Aí tem que evitar. Mas agora, se for um desgaste leve e não sentir nenhuma dor fazendo, não vai prejudicar mais. Pode ir. Pode fazer, pode Mas fazer. claro, sempre tem que, antes de se precipitar em fazer alguma coisa, sempre procura um médico, né? É bom até para questão de para ver, né? Tem lesão, tem que tipo de lesão é, até para daqui a pouco vai começar a fazer, né? Se começar a Uhum. sentir uma coisa diferente, a gente consegue fazer uma comparação, né? Sim. Como que evoluiu essa lesão.
Mas a princípio, se for um desgaste leve, né, pode começar a fazer. Aí vai meio que medindo, né? O termômetro dela ali é a dor. Uhum. Começou a doer e não, principalmente durante o exercício, né? Isso é uma coisa bem que a gente precisa diferenciar bem. Por exemplo, se eu for fazer uma bike hoje, amanhã eu vou estar com a coxa doendo. Então essa minha dor vai ser uma dor muscular pelo exercício. Agora, você fazer atividade, você ter dor na atividade, geralmente é algum problema. Entendeu? É diferente. Você vai na academia, malha Sim, peito, no amanhã outro começa a doer. dia, ou até, eu acho que até 48 horas. 72 horas Exatamente. depois, né? Exatamente. Mas, então isso aí é aquela dor mais pesada na musculatura inteira que começa no outro dia, que Uhum. depois passa, depois de um tempo, é uma coisa. Isso aí é pelo você usar a musculatura. Sim. É Ah, as micro-rupturas que fazem, né? exatamente, o estímulo que você está dando. Agora, você ter dor durante o exercício não é normal, entendeu? Então aí ela vai ter que meio que medir, o termômetro dela vai ser a dor. Começou a sentir muito ali, opa, aí tem que avaliar melhor, porque talvez Tem que ela parar e dar esteja uma. com desgaste um pouquinho mais avançado. Entendi. E agora vamos para última fera aqui, agora é comigo. Cara, isso aqui foi em 2014, quando me tirou do Havaí. Tá. Isso aqui eu fiquei um tempo fazendo fisioterapia e tal, e mesmo assim eu vou te dar para você ver o negócio deles aqui. Tá, mas me conte aí como é que foi. Por que chegou nesse exame aqui? O que você sentiu? Como que foi que você sentiu? Então, eu tava treinando, né? Garoto, 17, 18 anos, né? Uhum, Tava bem. Aí eu acho que fiquei uns 3 dias que choveu e tal, que não dava para sair treinar. uhum, Aí eu fui fazer um pedal mais longo, acho que deu 130 quilômetros. Do nada, assim, sabe? Peguei, vou ter que recuperar uhum. os 3 dias perdidos. Cabeça de piar, né? Não tinha muita Sim. orientação e tal. Cara, eu acabei esse pedal, a última subida que eu tive pra subir, não sei se subiu por aqui, eu comecei a sentir uma dor no joelho. E dor. Tá, beleza. No outro dia eu fui pedalar de novo, aquela mesma dor de novo. Aí eu voltei pro Floripa pra treinar com a equipe lá e continuava a mesma dor. Aí fui no Mas médico eu ia pra pedalar só. pra pedalar. No dia a Só, dia não, não só incomodava. no treino. Entendi. Aí eu fui no médico, ele me deu uns anti-inflamatórios e tal, fui tomando, fui levando. Passava a dor, mas voltava, passava e voltava. Até que um dia eu resolvi fazer a ressonância. Tá. E agora tire suas conclusões. Então, o que que você tinha aqui nos teus exames? Tendinite do tendão patelar, né? Que aqui a gente tem, então, aqui, ó, a patela, Uhum, aqui a coxa, e vem e vira o tendão no quadríceps. Se gruda na patela e vira o tendão patelar que vai lá na tíbia. Então, o que faz você esticar o joelho, você contrai o quadríceps, a patela puxa o tendão e aí você estica a perna, sim. né? Só que aqui você percebe, tá um pouquinho branquinho aqui, ó. Aham, Um pouquinho branco aqui, ó. Isso aqui é uma tendinopatia de patelar que acontece muito em atletas que fazem muito dobrar, esticar ou que saltam. Corredor, atletismo, que quando você cai do salto, você também força isso aqui. E como você faz muito, né? Pedala, estica, uhum, ele começa a inflamar aqui. Isso aqui uhum. é uma coisa, né? Você tinha também aquilo que eu te falei ali, que eu falei antes, que você falou que nunca viu, que é a síndrome da banda iliotibial ali, que chama de doença do corredor. A gente tem essa banda, essa parte lateral da perna, ela passa pelo joelho e se insere na tíbia. Então ela vem aqui assim, ó, e se insere aqui. Só que essa parte do fêmur, ele é um pouquinho mais saliente. Então, ela faz isso aqui, né? Toda Uhum. vez que você dobra e estica o joelho, você faz isso aqui. Então ele fica roçando aí do lado e pode fazer uma tendinite, uma bursite ali, que seria mais ou menos aqui, ó. Também. Ó, então a gente tem aqui o músculo, vem aqui, essa banda aqui, esse pretinho aqui, ó. Uhum. Ele vem e se insere lá na perna. Então essa parte aqui fica em contato com esse tendão e de tanto ficar dobrando, esticando, ele começa a raspar e inflamar, né? Então você tinha isso aqui também. E condropatia, que é essa questão que a gente falou da cartilagem. É uma leve, mas tinha, né? A gente vê aqui, ó. Aqui é a cartilagem da patela, esse Uhum. cinzinho aqui. Você tem uma diminuição nessa cartilagem. Tinha, né?
Mas não era um desgaste muito avançado, porque a parte óssea ali não tava, porque às vezes desgasta tanto, até o que falou ali das perguntas quando para chegar ao grau 4 é quando ele chega até Aham. o osso, né? Então você tinha isso aí. Tinha que ver ao certo o que que era teu sintoma, né? O que que estava Aquele causando teu tempo. sintoma naquela época, né? Porque as três coisas podem dar dor. Mas, por exemplo, essa questão desse tendão aqui do lado vai te dar dor na parte lateral do joelho quando você pedala depois de um certo tempo. Aí Sim. melhorou, alivia, né? Então, se você tinha isso, a dor provavelmente estava vindo dali, né? Ah, não tinha isso, então foi um achado, entendeu? Isso é importante a gente conseguir diferenciar. E várias vezes, por exemplo, eu pego um paciente que tem desgaste no joelho e tem uma lesão no menisco, né? Aí o pessoal vai lá e opera o menisco. Só que a cirurgia do menisco não consegue resolver o desgaste. O paciente vai lá e continua com dor, né? Continua com a Porque a dor mesma dor. estava vindo mais do desgaste. Então a Aham. gente tem que tomar muito cuidado até com os laudos, sabe? Porque o pessoal lá lauda Sim. um monte de coisa para questão de proteção, né? Porque se vai que tem alguma coisa, eles não viram. Só que você tem que conseguir associar o que você achou com a clínica, né? Então, por exemplo, tinha dor na parte lateral, doía depois de certa quilometragem, aliviava depois que parava, beleza, era assim da dor da banda iliotibial, Se eu não me engano, era embaixo da patela. né? Então, provavelmente era condropatia, né? Então, geralmente a condropatia você tem geralmente um pequeno estralamento do joelho quando você dobra e estica, Aham. né? Você pode ter dor tanto na parte da frente da patela, nas laterais ou na parte posterior do joelho também, né? E o tendinite patelar, geralmente você tem dor aqui no tendão patelar, né? Aqui É, embaixo da era por patela, aí. assim. Então, provavelmente eram as duas coisas que te incomodavam. Né? Era só Tendinite. pedalando, só pedalando. Sim. E aí fez aquele tratamento físio? Só físio. Físio e repouso. Então, hoje em dia tem mais coisa pra fazer, né? Não sei como é que eles estavam lidando com as coisas lá, né? Mas tem algumas coisas que dá pra fazer, né? Usar uma medicação para cartilagem, fazer um bom reforço muscular. Primeiro eu passaria uma físio, depois que aliviasse a dor, reforço da musculatura em academia mesmo. Tá, no teu caso, se você pegasse esse caso para fazer, o que que você faria pro primeiro? Então, se eu achasse que a dor era da condropatia, Aham. né, eu ia te dar físio também, ia te deixar a medicação para tirar a inflamação e tirar a dor, E sem bike. ia te dar medicação para cartilagem, um colágeno específico, e eu acho, como você era atleta, eu já ia te fazer uma infiltração com ácido hialurônico, entendeu? Uhum. E a bike eu ia segurar até você te aliviar a dor. Aliviou a dor, já vamos começar a voltar devagarinho. Mas eu ia segurar, porque senão você vai ficar forçando ali e vai, O né, tempo inteiro não vai o tratamento não resolver. vai resolver. Mas hoje em dia eu te fazia, por você treinar e você ter que melhorar rápido, eu já te faria também essa infiltração de ácido hialurônico, né? Ainda não melhorou? A gente tem algumas coisas também. Por exemplo, essa tendinite no tendão patelar, até inclusive não tem na cidade. Eu comprei essa máquina aí, esse é o primeiro na cidade. Eu comprei um aparelho que é a terapia de onda de choque. É uma pistola assim, que ele fica batendo assim, sabe? Ah, Tec, é? tec, 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 tec. Só que não dá choque, ele dá Tipo umas pancadinhas pancadinhas. nos tecidos. A função dele é o quê? A onda que ele dá um impacto, provoca uma onda lá dentro dos tecidos, né? Então, é como se fosse assim, essa onda machuca lá o tecido para o teu corpo ir lá e reparar. Então, tendinite, por exemplo, no tendão patelar, que você tinha aqui, né? É uma coisa que resolve bastante. Uhum. Essa dor no lado aqui também, né? Quando o paciente tem tendinite do manguito, do tendão de Aquiles e tudo mais, né? Resolve bastante. Vai chegar daqui uns 15 dias, ainda não tem necessidade, não vai chegar. Então eu faria isso. Eu faria, se tivesse conversado comigo, colágeno, te daria umas medicações mais pegadas no começo para tirar a inflamação mais rápido, físio e infiltração com ácido hialurônico. Começou a melhorar, já passaria já para a questão de musculação, Musculação. né? E aí, conforme você está te aliviando a dor, a gente começa a fazer uns treinos menos intensos, né, de Sim. bike. Começa tipo do zero de novo e vai Você vai progredindo. progredindo. Você acha que foi por quê que aconteceu isso? Provocou isso aí? Aham. Não tem como Excesso de saber. treino. Não dá para saber. Bike às vezes A meio condropatia, por exemplo, não dá para saber, né? falta de fortalecimento. Assim, é muito comum ter condropatia, né? É mais comum ter em mulher. A mulher tem o joelho Ah, mais é? para dentro, né? E na Aham. bike você fica com o joelho para dentro Fica também, pra né? dentro. Então, às vezes isso, a biomecânica da pedalada também pode ajudar.
Mas não tem como saber, tem uma certa predisposição familiar, por exemplo, né? Ah, você Até a tem alguém, genética pode pode dar uma ocasionar. predisposição. O movimento que você faz na bike pode, de tanto fazer essa raspação, Sim, ele pode diminuir a questão. O excesso de treino também, então não dá para saber. Na verdade, acho que foi um somatório de coisas, é um conjunto. conjunto, entendeu? Thierry, isso foi para finalizar. É isso aí. Estamos finalizando, então. Galera, onde é que a gente acha você, Thierry? Então, tem minhas redes sociais, né? Eu tenho uma página no Facebook, principalmente no Instagram, é DR Thierry. O legal é que ele posta coisa lá. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, acompanha os stories dele. Ele coloca lá um negocinho. Se tiver alguma dúvida, você clica lá, pergunta e ele vai respondendo, né, Thierry? Você Exatamente. abre os questionários lá, É, a né? gente tem postado bastante questão de conteúdo, né? Tanto em relação à ortopedia geral, joelho, dor na atividade física e dor crônica, né? Uhum, Então, diariamente a gente abre caixinha, né? E aí o uhum, pessoal manda pergunta, a gente vai respondendo, né? Que a gente consegue ajudar. sim, Tem um certo limiar, né? Porque às vezes o que não pode, por exemplo, não, é proibido você medicar, consultar nessa via sim, online, sabe? Mas às vezes dica, assim, alguma coisa que está sim, fazendo certo claro. e errado, Tudo a gente dentro sempre ajuda. do Exatamente. possível. E meu consultório, né? Atendo aqui em Caçador, né? E aí, que precisar, a gente tá aí. Mas basicamente nas redes sociais. Uhum. Gente, esse foi o Thierry. Obrigado. Valeu, Thierry. Abraço. Imagina. Tchau. Tchau, tchau.